primeira coisa que te vem à mente quando você lê essa palavrinha? Diáconos. Dependendo da igreja onde você passou talvez a maior parte da sua vida, várias imagens surgem na sua mente quando você pensa num diácono, né? Para alguns talvez, a imagem que vem é um senhor de cabelos grisalhos, patrimônio histórico da igreja, membro fundador, talvez aquele que toma decisões na igreja, principalmente no meio batista. Principalmente no meio batista, temos os diáconos que são aqueles considerados os que tomam decisões. Que são aqueles que ficam sempre na liderança quando as coisas dão errado, o pastor por algum motivo tem de sair da igreja, são os que tomam decisões. Então são eles quem seguram o rojão, né? Eles quem tem que assumir as pregações, as reuniões, as assembleias e depois escolher um pastor também novo para a igreja, né? Principalmente no meio batista isso acontece. Nas próximas 3 aulas nós vamos falar sobre a liderança na igreja. Essa primeira vamos tratar sobre os diáconos e nas outras 2 sobre o que são presbíteros, tá? E os 2 são objeto de atenção da nossa igreja nesse período. Nós estamos ensinando sobre isso em 1 Timóteo nos domingos à noite e nós estamos no processo de orar para que Deus levante líderes para que essa igreja também esteja forte nessa área, né? Uma igreja sem liderança é uma igreja rasa, fraca. Agora, uma igreja com liderança firme, bíblica e fiel é uma igreja forte. Então, nós precisamos de liderança. Estamos nesse processo, né? Eu vou usar nas próximas 2 aulas, em essência, esses 2 livrinhos aqui. Esse primeiro livrinho, pequenininho, né? Você não dá nada para ele, eu já falei sobre ele aqui. Refletindo a Glória de Deus, do pastor Mark Dever. É um livro pequeno, mas com 4 capítulos muito úteis. Primeiro ele fala sobre diáconos, depois ele fala sobre presbíteros, depois ele fala sobre membresia de igreja e por fim ele fala sobre congregacionalismo, que é mais uma coisa batista, né? Ele é um pastor batista. Mas é um livrinho que se você tem dúvidas sobre o que é ser um batista, lê esse livrinho, em uma sentada você lê e você vai aprender muita coisa, tá bom? Fala sobre as estruturas da igreja. O segundo livro, que vai ajudar muito nas próximas 2 aulas, é esse aqui, Igreja Intencional, que é um livro também do pastor Mark Dever, mais o pastor Paul Alexander, que trata um pouco mais sobre liderança na igreja. Não tanto agora para o membro de igreja, uma leitura para o membro, mas uma leitura para os presbíteros de uma igreja. Nós vamos tratar, se não me engano, 6 capítulos em 2 aulas, nas próximas 2 aulas, né? Então, vocês vão ver como é muito rico o conteúdo desse livro, tá? Então, esse aqui fica para as próximas 2, esse aqui nós vamos trabalhar um pouco também hoje. É claro que também tem um apanhado de vários outros artigos e livros, mas esses são os principais. Vou deixar aqui no intervalo, se quiser dar uma folheada, tá? Eu acho que talvez um ou outro nós tenhamos lá na nossa livraria, tá? Mas vamos definir então o que é um diácono. Eu quero trabalhar sobre 4 partes hoje. Vamos ver se eu consigo, né? Eu nunca consigo, mas vamos ver se hoje eu consigo terminar o meu conteúdo. Primeiro, nós vamos falar sobre a definição dos diáconos. Definição. Nós temos um diácono aí na banda, né? 2 diáconos, olha que legal. Ou eles vão comprovar o que eu estou falando, ou eles vão desmentir. Se eles desmentirem o que eu estou falando, eles vêm aqui e vão dar aula. Não. Eu acho que a gente vai falar a mesma língua, espero. O que significa a palavra diácono? Literalmente, diácono significa servo. É a primeira palavrinha a ser preenchida aí. Ou, uma outra ramificação, serviçal. Servo ou serviçal. O mundo na época do Novo Testamento, ele não era diferente do nosso, na maneira com que se encara aquele que serve os outros. No Novo Testamento, naquele mundo antigo, prestar serviços aos outros não era algo admirado pelos gregos. Por exemplo, ao invés de valorizar quem serve, os gregos valorizavam o desenvolvimento da personalidade, do caráter. Então, para eles sempre buscavam o respeito dos outros. E alguém que servia não era alguém digno de receber honra, respeito das pessoas. Então, o serviço diaconal, essa palavrinha de servir,
Ele era considerado como a mais baixa ocupação de uma pessoa. Algo que ninguém almejaria. Nenhum pai diria para o filho, quando você crescer, eu quero que você seja um diácono. E o filho, quando está lá com o pai, eu quero ser um diácono quando eu crescer. Ninguém queria fazer isso. Talvez você saiba bem essa experiência, se você não é muito bom de bola. Sabe quando a turma está escolhendo os times? E aí escolhe pelo camisa 10, depois o camisa 9, e aí sobra você. E é sempre o último a ser escolhido, porque você é meio perna de pau, você não joga bem. Né? Ou naquela brincadeira de roda em que as meninas, agora vão pro lado das meninas, né? Ou pular corda, aquela pula muito bem, mas essa aqui, não, toda atrapalhada. E você sempre é a última ou o último a ser escolhido. O diácono era isso. Naquela época era aquele que sobrava. Ele não tem mais nada para oferecer, então ele vai fazer essa tarefa. Mas a Bíblia apresenta o servidor, o diácono, de uma maneira diferente. No Novo Testamento esse termo é traduzido às vezes por servo, às vezes nós vamos ver por ministro, e às vezes também como própria palavra no grego diácono. Tá? De modo geral, eu quero apresentar para vocês 14 maneiras que esse termo diáconos, 14 maneiras nas quais esse termo diácono é traduzido, ou ele implica no Novo Testamento. E vocês vão ficar assim admirados como ele é usado no Novo Testamento. Vamos lá, rapidamente, vou precisar da ajuda de vocês, tá? Vamos fazer aí uma leitura rápida dos versículos. Romanos capítulo 12, versículo 7. Quem pode ler essa passagem? Aqui, na frente. 1 Coríntios 16, 15. Quem pode ler esse? 1 Coríntios 16, 15. Alain. 2 Timóteo 1, 18. 2 Timóteo 1, 18. Quem pode ler? Vanessa lá. Então, Romanos 12, 7. Você que não foi escolhido, escolhe um desses e acompanhe, tá? Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmera-se no fazê-lo. Ok. Nós vemos o texto bíblico se referindo à palavra diácono como serviço em geral. O texto que ele diz aí é aquele que serve, e ele explica como deve ser. É serviço em geral. Outro texto que mostra isso. 1 Coríntios 16, 15. Irmãos, sabeis que a família de Estéfanas são os primeiros frutos da Acaia. Eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Assim suplico-vos agora. Eles têm se dedicado à diaconia, essa é a palavra grega, ao serviço. 2 Timóteo 1, 18. Vanessa. João Guilherme vai cansar hoje, hein? Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Ok, Paulo está falando de um homem que foi suporte para ele no ministério e dizendo para Timóteo, você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou. Então, essa palavra se refere a um serviço de modo geral. Mas olha que interessante, a mesma palavra, diaconia e as suas derivações, também é usada para transmitir a ideia do ministério pastoral. Olha Atos 1,17, quem pode ler esse para nós? Atos 1,17. Levanta a mão aí, por favor. Irmã Maria, então aproveita e depois leia os versículos 24 e 25, tá? Atos 1,17, 24 e 25. 1 Coríntios 4,1, quem pode ler esse? Juninho. Efésios 3,7. Quem pode ser? Gideon. Fica para Vamos lá então, Atos 1,17. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Ok, agora lê os versículos 24 e 25. Em seguida oraram: Senhor, tu conheces cada coração. Mostra-nos qual desses homens escolheste como apóstolo para substituir Judas nesse ministério, pois ele se desviou e foi para o seu devido lugar. Os apóstolos estão substituindo Judas, estão orando para que Jesus mostre qual daqueles, tinham duas opções, qual daquelas duas Jesus estava escolhendo para ser um apóstolo no lugar de Judas. E perceba como ele chama o trabalho de Judas, esse ministério, o ministério de apostolado. Sabe qual é a palavra usada aqui? Diaconia. O ministério dos apóstolos, a palavra ministério é diáconos.
diaconia. O texto de 1 Coríntios 4:1. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo, encarregados dos ministérios de Deus. Ok, servos de Cristo. Paulo está se considerando um diácono de Cristo. O texto de Efésios 3:7. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Ok. Em outra versão diz, fui feito ministro do Evangelho. A palavra é, fui feito diácono. Então, quando a Bíblia chama o pastor de ministro, ela está chamando o pastor de diácono. Um servo da palavra de Deus. Tem uma terceira maneira também que nós vemos a palavra diaconia sendo usada na Bíblia. Romanos 13:4. Quem pode ler esse texto? Aqui. Ali vai na próxima. Pode ter certeza que eu deixo a irmã ler o próximo. Romanos 13:4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. A autoridade política, governamental, ela é, qual é a palavrinha usada? Ministra de Deus. Sabe qual é a palavrinha grega aqui? Diáconos. A autoridade é uma espécie de diácono de Deus. O próximo texto, quando nós vemos o atendimento de necessidades físicas. Irmã Ivone, abre para nós Mateus 25:44, ela está aí levantando faz tempo. E Atos 11:29, quem pode ler o outro? Aqui, o irmão Hermínio então. Mateus 25:44. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ok, essa palavra te ajudamos ou cuidamos de ti, é a palavra diaconia. Jesus está dizendo, olha, no último dia, eu vou recompensar aqueles que cuidaram dos meus e serviram as suas necessidades físicas. Irmão Hermínio, Atos 11:29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Adivinha qual a palavra traduzida da diaconia para esse versículo? Socorro. Ajuda, e nesse contexto era uma ajuda física dos irmãos da Judéia. Nós vemos também, agora você vai se assustar, 2 Coríntios, capítulo 11, 14 e 15. Quem pode ler esse texto? Ali atrás o Wilson. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15. Pode ler, meu irmão. Não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não surpreendeis que também os seus servos se disfarçam de servos de justiça, a fim deles serem de acordo com as suas obras. Ok, o diabo, o inimigo, se disfarça de anjo de luz, mas não só ele. Os seus, qual que é a palavrinha aí? Para servos? Seus diáconos. Capeta também tem diáconos. Os seus servos, aqueles que se submetem à vontade dele, aqueles que trabalham para o inimigo, eles também se disfarçam. E eles também querem enganar as pessoas. Então a palavra diáconos também é usada para descrever o serviço dos demônios. Nós vemos também uma expressão, agora vamos do inferno para o céu, né? O serviço dos anjos. Dois textos que mostram isso, Mateus 4:11, quem pode ler para nós? Mateus 4:11, irmão João. E quem pode ler para nós? Hebreus 1:14. Depois, quem pode ler? Irmã Enira. Então o diabo o deixou e vieram o anjo e passaram a servi-lo. Ok, Jesus na tentação no deserto, depois de vencer a tentação, os anjos vêm e fazem o que com Jesus? É a palavrinha diaconia. Servem Jesus, a gente sabe lá que era necessidades físicas, né? Alimentação. Os anjos servem. Em Hebreus 1:14 nós lemos isso com mais detalhes. Pode ler, minha irmã.
Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Todos eles, o texto está se referindo aos anjos, são, qual que é a palavrinha? Ministros, espíritos ministradores dos crentes. Servos, anjos servindo como diáconos. A palavra aí é servir os crentes. Mas também, o texto também se refere, a palavra diáconos também é usada para o serviço de mulheres. Mulheres que auxiliavam tanto a Jesus, quanto também que auxiliavam a igreja, na igreja primitiva. Mateus 8,15, quem pode ler esse texto aqui na frente? Quem pode ler Marcos 15:41? Marcos 15:41, aqui, e Romanos 16:1. Romanos 16:1, aqui. Ele tocou a sua mão, e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Sabe qual é esse texto? A sogra de Pedro, né? Depois de ser curada, ela foi preparar o almoço. Mulheres também, usando a diaconia, né? A ideia de servir. O próximo texto, Marcos 15:41. As quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Interessante isso. Sabe como Jesus tinha comida no seu ministério junto com seus discípulos? Sabe de onde vinha isso? Dessas mulheres, talvez viúvas, ex-prostitutas, curadas por ele, perdoadas por ele, que seguiam ele e o serviam com seus bens, exercendo essa palavra diaconia. E nós temos também Romanos 16:1, irmão Getúlio. Recomendo-vos nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Ok, Febe, não febre, tá? Febe, era uma irmã que servia. Algumas versões até traduzem como diaconisa. Mas a palavra lá não necessariamente é um ofício na igreja, mas ele está descrevendo uma mulher que serve. Essa irmã tem servido muito bem à igreja em Cencreia. A palavra diaconia também é usada para se referir literalmente ao serviço de mesas. Lucas 10:40, quem pode ler esse texto? Wilson. E irmão João, então, vai para Lucas 17:8. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Ok, lembra dessa história, né? Marta e Maria, e a irmã estava ouvindo aos pés de Jesus, a outra estava preparando o almoço, e ela fala: Jesus, eu estou me matando de serviço, e a minha irmã está aí fazendo nada, né? Por que o senhor não manda ela vir me ajudar? Literalmente servir mesas, né? O almoço. E o texto de Lucas 17:8, irmão João? Por caso não lhe diria pelo contrário: preparai-me a refeição, arrumaste e servi-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás. Ok, Jesus está contando uma parábola a respeito do serviço de uma mesa, o preparo de uma mesa. Bom, ficou claro isso, né? Várias referências, até agora nós chegamos já a 8 referências diferentes, traduções diferentes da palavra diaconia. Mas tem algumas mais importantes agora. João 12:26, vamos juntos para esse texto? João 12:26. Olha o que Jesus diz ali: se alguém quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, lá também estará o meu diácono, servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Jesus está se referindo ao serviço a Ele, a diaconia a Ele. A palavra também é usada para se referir ao serviço a Deus, mas também para se referir ao serviço aos outros. Mateus 20:26, vamos juntos. Mateus 20, verso 26. Jesus diz assim: não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se poderoso entre vós, será esse o que vos sirva. Servir uns aos outros. A palavra diaconia. Mas também
tem um elemento, um aspecto da diaconia que é mais surpreendente do que todos os que nós já vimos até agora. É o fato de que o próprio Jesus Cristo, ele se apresentou como uma espécie de diácono. Quer ver isso? Em Mateus capítulo 20, versículo 28. Nós lemos o 26, olha o que o 28 diz. A exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus diz, eu não vim para ter pessoas que me sirvam, mas eu vim para me entregar por elas como um servo. É a palavra diaconia aqui. Então, Jesus se apresenta como uma espécie de diácono. E os próprios cristãos são identificados como diáconos de Cristo. Como servos. Toda vez que você lê aquela expressão, a maioria das vezes, servo de Deus, é diácono de Deus. Uma pessoa que está ali para ser um serviçal de Deus. Paulo se via assim. Os pastores eram considerados assim. E os profetas também eram considerados assim. Essas referências de Atos 20 e 24, Paulo se identifica assim. 1 Timóteo 4,6, Paulo diz que Timóteo também era um diácono, deveria cumprir o serviço de Deus. E os profetas em 1 Pedro também são identificados como exemplos de diáconos que nos ministravam a palavra de Deus. Deu para ter uma noção de tudo que abrange a palavra diaconia? É muito mais do que um senhorzinho de cabelos grisalhos, né? Então, nós temos uma definição final aí. Ser um servo recebe um novo significado à luz da Bíblia. E é uma tarefa, primeiro, nobre. E segundo, honrosa. Nobre e honrosa aos olhos de Deus. Então, em certo sentido, todos somos diáconos de Deus. Todos somos servos de Deus. Ficou claro isso? Alguma dúvida ou comentário dentro desse tópico? Certo? Estamos estabelecendo o terreno. Vamos agora para a segunda parte, que é um aspecto que faltou mencionar nesse primeiro ponto, que é justamente o de diáconos como servos oficiais, como pessoas atribuídas a serem líderes na igreja, líderes do serviço na igreja. Da onde que vem essa ideia de que diáconos são líderes na igreja em alguma área? Se você acompanhar comigo em Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 1, quando Paulo introduz a carta que ele está escrevendo àquela igreja, olha o que ele diz. Paulo e Timóteo, ele está escrevendo a carta junto com o pastor Timóteo, servos de Cristo Jesus, certo? Somos servos a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e os diáconos em Filipos. Então, dois servos escrevendo a igreja em Filipos. A igreja em Filipos era composta de pelo menos 3 tipos de pessoas. Os santos, que eram os crentes em geral, os bispos, e nós já vimos e vamos ver um pouco mais, que na Bíblia ele sempre tem o mesmo peso, as palavras são usadas de maneira intercambiável, bispos e presbíteros e pastores, aqueles que pastoreiam o povo de Deus, e o terceiro grupo, os diáconos, e Paulo se refere a como um grupo na igreja. Então nós vamos olhar agora, em segundo lugar, sobre a origem, vira a sua página aí, a origem dos diáconos como uma espécie de ofício na igreja. A princípio, deixa eu explicar para vocês algo que a gente vai ver aqui. Vamos abrir em Atos capítulo 6, versículos de 1 a 4. A princípio, esse texto ele não diz que aqui nós temos o início dos diáconos na igreja. Você não vai ler isso. Do tipo, assim começaram os diáconos na igreja. Mas a gente entende que pelo que eles iriam realizar, pelas qualificações deles e pelo que acontece depois disso, que aqui foi o início de um grupo de pessoas que começou a servir
áreas físicas na igreja e que futuramente foi chamado de diáconos. Tá? Então o texto não diz, assim surgiram os diáconos. Mas a tradição de estudo bíblico diz que foi aí que teve o start. Nós precisamos de pessoas assim. E por isso que lá em Filipenses, Paulo escreve, olha, há um grupo já nessa igreja que são diáconos. Certo? Vamos ler aí Atos 6, de 1 a 4? Quem pode ler para nós? Quem pode ser a pessoa aí? Irmã Ivone, por favor. Então 6, de 1 a 4. Naquele dia, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estão sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciamos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Ok, há um problema na igreja primitiva. Atos capítulo 6 escreve um grupo de provavelmente mais de 5.000 crentes. Tá? E o texto se refere a homens, então provavelmente ele exclui mulheres e crianças desse grupo. A gente pode talvez triplicar esse grupo aqui. Muita gente. E como tinha muita gente de fora em Jerusalém, algumas pessoas vieram só para a festa de Pentecostes. Mas aí aconteceu a vinda do Espírito, a gente falou um pouco disso na Páscoa, né? A vinda do Espírito, e a igreja começou ali, e as pessoas falaram, a gente quer ficar aqui aprendendo dos apóstolos, não vamos embora para casa, e muitos começaram a passar necessidade, porque não tinha o banco no celular naquela época, né? Para fazer transferência, saque, enfim. Então, o que aconteceu? Pessoas da igreja começaram a levantar recursos, pessoas da igreja de Jerusalém que tinham muito dinheiro, eles começaram a vender propriedades e davam esse dinheiro aos pés dos apóstolos, os apóstolos pegavam esse dinheiro e repartiam às pessoas que tinham necessidade na igreja, inclusive viúvas. O grupo que mais precisava de ajuda eram as viúvas, que naquela época não tinham como arranjar emprego. A gente vai falar um pouco mais disso à noite, mas ou a viúva tinha família que sustentava ela, ou ela ia para a rua passar fome. E muitas morriam nas ruas. Ou ela tinha uma terceira opção, que era se prostituir. Então, a igreja sentiu essa responsabilidade de cuidar das suas viúvas. Tinha uma administração de recursos diários a essas viúvas. Mas era muita gente, para poucos apóstolos. Os apóstolos faziam o que podiam. Eles tinham que pregar, eles tinham que orar, eles tinham que pastorear as pessoas, e ao mesmo tempo também tinha que pegar aquela refeição e dar todos os dias para cada viúva. Aí teve um problema. As pessoas que vieram de fora, e as pessoas que estavam dentro, eram judeus, mas eram de línguas diferentes. Uns que foram criados fora de Jerusalém e outros que foram criados dentro de Jerusalém. Então, os judeus de cultura grega começaram a reclamar, aqueles vieram de fora. Espera aí, só as suas viúvas estão recebendo sustento. As nossas estão passando fome. Aí eles resolvem o problema, né? Como é que a gente resolveria esse problema? Vamos lá nos apóstolos. Olha, quero fazer uma reunião com vocês, estamos com um problema. Nossas viúvas estão sendo esquecidas. Tá? São vocês que estão esquecendo. Foi isso que eles fizeram? Eles começaram a fazer o que não acontece hoje nas igrejas, né? Murmurar. Você está vendo? Minha viúva não recebeu comida hoje. Ai, olha, a minha também não. Mas aquela viúva, a filha do pastor lá, a mãe do pastor recebeu. Aquela viúva, membro fundador, ela recebeu, porque é daqui. E eles começaram a murmurar uns com os outros. E aí os apóstolos percebem isso. Aí eles chamam a turma, falam, peraí, junta todo mundo aí. E aí olha o que eles dizem no versículo 2. Não faz sentido. Irmãos, não faz sentido que nós abandonemos a palavra de Deus, paremos de pregar a palavra de Deus para vocês, para servir mesas, porque se a gente não tiver a palavra de Deus, nós vamos ser como uma ONG. Naquela época não tinha ONG, né? Mas seria isso. A gente só ajuda as pessoas, não tem palavra de Deus. Então, não é que eles estão desprezando o serviço à mesa. Eles já estavam fazendo aquilo, mas é que eles não estavam dando conta. A proposta então no versículo 3, olha, escolham entre vocês 7 homens. Por que 7, né? Provavelmente era o que era necessário para distribuir todo aquele alimento.
7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, aos quais nós vamos encarregar desse serviço. Aí eles vão assumir essa responsabilidade e nós, sabe o que nós vamos fazer? Colocar os pés para cima e só descansar, é isso? Não, nós vamos agora nos afadigar, nos devotar ao ministério da oração e da palavra. Cada um cumprindo o seu papel, nenhum mais importante que outro, mas nós precisamos desses 2 serviços na igreja. O que nós vemos aqui que é interessante no versículo 3? Quando eles chamam o trabalho social de servir mesas, qual que é a palavrinha que eles usam aqui? Irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, aos quais encarregaremos deste serviço. É isso que está na sua Bíblia? Alguém tem uma outra palavra? Serviço. Hã? Tarefa, certo? Ok, aí no versículo 4, ele diz, mas nós, os apóstolos, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Vocês já estão craques em grego. Vamos dar uma aula de grego aqui? Qual é a palavra usada para serviço ou tarefa? Hã? Palavra grega, qual que é a palavra? É fácil, a gente está falando disso. Diáconos. Agora no versículo 4, qual é a palavra grega usada para traduzir para ministério? Diaconia também. É a mesma palavra. As nossas Bíblias é que complicam. As nossas Bíblias é que traduzem como ministério na segunda parte. Mas é a mesma palavrinha. Tanto servir mesas, quanto servir a palavra. Então, o que nós estamos vendo aqui é que esses homens que iriam ser futuramente chamados de diáconos seriam garçons físicos. Eles servem questões físicas, alimentação. E os presbíteros ou apóstolos naquela época, eles seriam garçons espirituais que ministrariam e serviriam a palavra de Deus ao povo. Um daria um pedaço de pão, o outro daria uma palavra de Deus, o pão do céu. Ficou claro isso? Os 2 estariam servindo ao povo de Deus. Então, Heraldo foi tocar o sinal, eu tenho 1 minuto até ele chegar lá. Deixa eu encerrar essa parte. Diáconos cuidam de necessidades físicas das pessoas, tá? Eles são líderes que organizam, que coordenam, que cooperam com o trabalho braçal e social na comunidade. Com base em Atos 6, que foi o texto que nós já lemos, nós podemos perceber pelo menos 3 aspectos do ministério dos diáconos na igreja. Primeiro aspecto, os diáconos atendem a necessidades físicas dos crentes. Físicas. Aqueles homens, aqueles 7, foram escolhidos para servir mesas. Isso significa então que o diácono é alguém que vai realizar vários tipos de serviços físicos e financeiros. Eles podem até mesmo organizar outros cristãos para garantir que a obra seja feita. Então, por exemplo, precisamos de um líder de mutirão. Quem vai ser esse líder de mutirão? O diácono. Quem é o líder de mutirão hoje? Vamos... Presbítero, pastor, peraí, ele pode estar servindo e deve, mas o diácono vai fazer esse trabalho, ele vai coordenar. Quem é que vai coordenar o ministério de ajuda social na igreja? Diáconos. Quem é que vai liderar as comissões, assim, de prédio? Quem é que vai cuidar do prédio? O diácono vai ser responsável por isso. Então, necessidades físicas da igreja. Segundo aspecto da diaconia é que os diáconos preservam a unidade do corpo de Cristo. Unidade. Perceba aqui, a negligência física na igreja, ou melhor, a má distribuição daqueles recursos, estava provocando algo muito sério na vida da igreja. O que acabou acontecendo porque a distribuição estava sendo falha? O que a igreja começou a fazer? Lembra? Qual foi a solução que eles deram para o problema? As viúvas estão sendo esquecidas. O que a gente faz? Murmura. Eles começaram a conversar, a reclamar, e aí houve uma divisão na igreja. Os judeus de fala hebraica, e aramaica, e os judeus de fala grega, eles começaram, peraí, é um grupo aqui contra o outro, vocês recebem, a gente não. Algo muito mais sério começou a ser provocado por causa de algo mais simples. Uma ruptura espiritual no corpo. Então, quando aqueles homens são levantados, os apóstolos não estavam apenas corrigindo problemas nas mesas, mas estavam
impedindo que a unidade da igreja fosse rompida e fosse prejudicada. Olha que interessante. Um trabalho de diácono, que muitas vezes é levar uma comida para alguém, preserva a unidade da igreja. Porque vai impedir que as pessoas tenham motivos para se lutar contra uma contra a outra. Né? Em terceiro lugar, os diáconos apoiam o ministério da palavra. Versículo 3 nós vimos isso. Os diáconos apoiam o ministério da palavra. Os apóstolos, eles reconheceram que o cuidado de necessidades físicas era algo importante na igreja. E eles mesmos estavam fazendo isso. Então não era uma coisa para eles, isso aí, ninguém precisa cuidar disso. Não, eles estavam fazendo. E era importante para a igreja, e eles entendiam que era uma responsabilidade da igreja. E deles também. Mas quando eles decidem colocar essa responsabilidade agora sobre outro grupo na igreja, que seria o grupo dos diáconos, o que eles estão fazendo? Eles estão dizendo assim, olha, vocês, diáconos, vão servir a igreja como um todo. Vocês vão estar servindo as viúvas, as famílias dessas viúvas. Mas, de modo especial, vocês estarão apoiando o nosso ministério, dos apóstolos e presbíteros. Por quê? Porque enquanto vocês fazem esse trabalho, nós podemos nos ocupar com outras coisas. Vocês são um suporte para nós também. Nós podemos ficar tranquilos porque essas áreas vão ser desenvolvidas por vocês. Então nós não precisamos, por exemplo, acordar numa bela segunda-feira, imagina o apóstolo Pedro, né? E ficar pensando, rapaz, será que eu esqueci alguma viúva? Mas hoje o pessoal vem aqui no templo para ouvir uma palavra de Deus. O que eu faço agora? Ou eu vou para os pergaminhos do Antigo Testamento estudá-los, ou vou na casa da viúva lá levar o mantimento para ele. O apóstolo Pedro ia ter essas preocupações? Sim ou não? Antes, agora, rapaz, aquela viúva, vou orar por ela, eu tenho tempo para orar por ela, porque eu sei que tem um irmão lá assistindo ela. E eu posso me dedicar ao estudo da palavra e à pregação da palavra. Então isso também seria um suporte para os presbíteros. Então, de modo prático, como que isso pode ser transportado para os nossos dias? A gente vive totalmente em outro contexto, mas os princípios continuam os mesmos, né? Por quais áreas os diáconos poderiam ser responsáveis na nossa igreja? Antes de eu dar as sugestões, quero ouvir de vocês as sugestões. Pense aí, em quais áreas na nossa igreja os diáconos poderiam ser úteis? Quais tarefas nós poderíamos delegar a eles? Vamos lá. Eu sugiro pelo menos 5 aí, áreas de ação dos diáconos. A primeira, cuidar das instalações. Instalações. Os diáconos podem ser responsáveis, como o Ronest falou, por administrar a propriedade da igreja. Então o que eles podem fazer? Cuidar da aparência do prédio. Rapaz, eu vi que aquela parede está descascando. Eu vi que ali precisa pintar. Pastor, vai lá fazer alguma coisa. Não é isso que acontece? O diácono, eu reparei, eu vou fazer, o pastor não precisa nem ver isso aqui. Porque ele está se ocupando com outras coisas. Os presbíteros também. Cuidar de reformas. Quem é que vai conversar com o pedreiro quando ele vem cuidar aqui do prédio? O diácono. Vai lá, o diácono, você é o responsável por essa área. Pinturas, melhorias, mutirões, fica responsável por essa área. E tem aí um outro aspecto também, que é assegurar que o lugar de culto esteja preparado para a reunião de adoração. Olha que questões práticas na vida de um diácono. O diácono pode ser o responsável, ou ele faz, ou ele administra um grupo que irá fazer a limpeza do salão. Uma igreja grande não necessariamente precisaria, é claro que é uma bênção ajudar alguém que limpa a igreja, mas não necessariamente a gente precisaria contratar alguém para isso. Por quê? Porque se tem um corpo diaconal, ele pode administrar essa limpeza. Nós também poderíamos ter diáconos para administrar o som. A mídia quebrou o data show, quem é que vai consertar? Manutenção, quem é que vai consertar? Pastor, arranja um dia na sua semana, porque você tem que ir atrás disso. Tem que comprar cabo. Gente, você tem que resolver o lustre, a lâmpada que queimou. O diácono vai cuidar disso. Cadeiras, quem tem que arrumar as cadeiras? Os diáconos poderiam ser responsáveis por isso. Segunda área,
benevolência. Benevolência. Como aconteceu em Atos 6, os diáconos podem estar envolvidos em administrar fundos ou outras formas de assistência aos necessitados. Então, por exemplo, cestas básicas, medicamentos. Talvez aquela viúva, aquele viúvo que não tem condições de comprar um medicamento, de pagar uma cirurgia, o diácono ele vai lá, ele percebe a necessidade, ele junta recursos junto à igreja. Terceiro, o diácono pode ser responsável pelas finanças. Presbíteros devem supervisionar as questões financeiras na igreja. Lembra? Eram os apóstolos, recebiam esses recursos e distribuíam. Em Atos 11 nós vemos isso acontecendo também. Mas isso não impede diáconos de lidar com questões do dia a dia. Então, por exemplo, coletar as ofertas, contar esse recurso, fazer registros, colocar em planilhas, pagar as contas e responder, por exemplo, diante de um cartório, precisamos de uma cópia autenticada disso. O diácono está aí para servir nessas áreas. Eu falei sobre boletim também. Quarto, só uma nota, quando eu cheguei aqui, eu vi o Samuel se gastando tanto com uma tarefa que não era dele. Ele tinha que fazer a contabilidade, pelo menos a parte da igreja, para mandar para o contador. E ele gastava assim metade do dia dele fazendo isso. Isso não é tarefa de um presbítero. E eu perguntei para ele, quando você gasta tempo para estudar? Ele falou, quando sobra. Primeira coisa, larga tudo isso aí. Mas vai atolar esse... Não interessa. Deixa esses números para quem tem que cuidar de números. Tem que cuidar da área espiritual da igreja. Graças a Deus a gente está equilibrando essas coisas agora. Mas o pastor não pode ficar sentando e gastando o dia do seu tempo, da sua semana ali, tempo do seu dia, da sua semana, com planilhas, finanças, planejando, contando dinheiro, fazendo depósito em banco. O ideal é que o pastor nem mexa nessas coisas. Nem saiba quem dá, quem não dá dízimo. É a melhor coisa. Quarto, os diáconos podem ser aqueles responsáveis por distribuir boletins, por receber os visitantes, direcioná-los aos seus lugares, preparar os elementos da ceia, distribuir os elementos da ceia, participar de partes do culto, de orações, enfim. E por fim, em último lugar aí, em quinto lugar, logística. Logística. Diáconos podem estar prontos para coordenar viagens. Viagem missionária, quem vai coordenar? O diácono. Os gastos da viagem, o consumo da igreja. Os diáconos podem ficar responsáveis por isso, para que os presbíteros possam se concentrar no ensino e no pastoreio da igreja. Por exemplo, num retiro da igreja. Quem é que vai ficar responsável por fechar o lugar, por pagar o proprietário da chácara, por levantar os recursos, por saber quantas pessoas precisam cozinhar? Quem é que tem que ficar responsável por isso? Diáconos. Mas o pastor vai fazer o quê? Ele vai pensar o que vai ser ensinado, que músicas serão cantadas, quais as ordens do culto, quais dinâmicas podem ter na hora do ensino. Não é muito mais fácil para os dois lados? Vamos para as qualificações dos diáconos? A gente vai passar um pouco mais rápido aqui. Mas em 1 Timóteo 3, de 8 a 12... Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa. Muito bom. Nós já estudamos esse texto numa das pregações domingo à noite, então vou passar mais rápido sobre esses itens. Mas os diáconos também não podem ser qualquer pessoa. Tem que ser qualificados espiritualmente, de caráter. Mais do que fazer, eles precisam ser. Tem pelo menos 9 qualificações aqui. Primeiro verso 8, respeitáveis.
é um termo que traz a ideia de alguém digno de respeito. Então, diáconos precisam ser pessoas aos quais os outros respeitam, porque são pessoas respeitáveis. Segundo, de uma só palavra. Aqueles que dizem uma coisa na sua frente e atrás de você também dizem a mesma coisa. Não são pessoas que usam palavras para bajular os outros. Deve ser muito difícil a tarefa de um diácono, né? Ele vai ter que apaziguar algumas brigas na igreja. Não, pode fazer isso, eu apoio você. Aí o outro grupo, você viu o que eles começaram a fazer? Olha, eu nem sei quem foi que deixou eles fazerem isso, viu? O diácono não pode ser isso. Ele tem que falar, olha, faz. Não gostei. Por que você não gostou? Eu deixei fazer. Vamos lá, nós precisamos viver em paz, em harmonia. O diácono tem que ser uma pessoa que tem uma só face, sincera. Terceiro, não inclinados a muito vinho. Um homem é desqualificado para o ofício do diaconato se ele for viciado em vinho ou em qualquer outra bebida forte, qualquer outro entorpecente. Porque essa função exige domínio próprio, disciplina. Eu consigo me controlar. Quarto, não dominado pela ganância. Pensa aqui, o diácono vai lidar muito com dinheiro na igreja. E aqui não é só aquele cara que olha para os recursos que entram na igreja com a ideia, eu acho que eu posso pegar uma parte disso para mim. Sim, isso também envolve ganância. Mas o diácono pode ser ganancioso também, não roubando a igreja, mas simplesmente pensando, não, eu quero que nós tenhamos um fundo muito grande no final do ano. Vamos juntar o maior número de dinheiro possível, porque aí a gente tem uma estabilidade. Não vamos enviar dinheiro para esse missionário, ou não vamos apoiar essa missão, porque senão vai abater no caixa e a gente não vai ter aquele volume tão grande quanto eu gostaria que tivesse. Eu conheço igrejas que diáconos barram o campo missionário, ofertas para missões, porque eles são gananciosos. Não no sentido de roubar, mas no sentido de só pensar em ter dinheiro. Não podem ser gananciosos. Tem que ser pessoas generosas, que não se prendem ao dinheiro. Quinto lugar, sólidos na fé e na vida, versículo 9. Paulo diz que eles devem conservar o mistério da fé com consciência limpa. O mistério da fé é a mesma ideia de evangelho nessa carta aqui. Então eles têm que ser homens que tenham a doutrina na cabeça. Eles precisam saber o que é a fé cristã. Precisam ser aptos na palavra, capazes de crer, de entender o que é o evangelho. Mas ao mesmo tempo, a ideia de consciência limpa é a ideia de praticar aquilo que se sabe. Então eles não só podem ser bons teólogos, mas também devem ser bons praticantes da teologia. Ter a doutrina na mente, mas a doutrina nos atos também. O diácono tem que ser um homem exemplar na vida cristã. Versículo 10, eles devem ser irrepreensíveis. Sexto lugar. Eles primeiro devem ser experimentados e nesse experimento, se mostrarem irrepreensíveis, devem assumir a diaconia, oficial. Irrepreensíveis é um termo genérico que se refere ao caráter geral de uma pessoa. Então, esse homem deve ser examinado pela igreja. Não só se ele sabe fazer as coisas. Esse homem é um bom administrador de recursos, ele consegue cortar gastos, ele consegue investir no lugar certo, ele consegue administrar uma boa reforma, ele organiza muito bem as coisas da igreja, mas o caráter dele não é tão legal, ele é explosivo, ele é inconstante, uma hora ele está feliz, outra hora ele está triste, ele chora na frente das pessoas, ele não tem domínio próprio, ele é rude com a esposa, ele se perde com as próprias finanças em casa. Antes de colocar uma pessoa no ofício, olhar para a vida dela e ver se ela é irrepreensível em todas as áreas. Não é que ele é impecável, mas ele é uma pessoa que quando peca, conserta. Se arrepende e fala, eu quero fazer o certo. Ele tem que ser examinado antes. Não é só porque uma pessoa é muito serva na igreja, então você vai ser o diácono amanhã. Aí amanhã a coisa não dá certo, começa a jogar cadeira nos outros. Tem que ser do meu jeito. Espera aí, o erro está nele, mas também está em quem colocou ele na frente ali, porque deveria ter observado primeiro a vida dele. Sétimo lugar, versículo 11. É discutível se o versículo 11 está se referindo à esposa do diácono, à diaconisa ou a uma mulher que auxilia os diáconos. Tá? Tem essas três possibilidades. Então, a esposa do diácono, uma mulher que vai ter o título de diaconisa ou uma mulher que vai ajudar os diáconos, mas sem título.
Hoje à noite nós vamos ver no capítulo 5 que Paulo fala de mulheres que auxiliam os diáconos, que são as viúvas. Podem fazer isso. Parece que Paulo está tratando desse tipo de pessoas que auxiliam os diáconos. Mas também há uma possibilidade de que ele esteja se referindo, eu acho que a diaconisas é a menos possível, mas ainda há uma possibilidade. Mas que ele esteja se referindo a também esposas dos diáconos. Seguindo essa linha de interpretação, vamos supor que seja esposa de diácono. Ela também precisa ser uma mulher piedosa. Esposa piedosa seria a 7ª qualificação. O texto diz que ela precisa ser honrável, respeitável. Ela não pode ser mulher fofoqueira, maldizente. Ela também precisa ser temperante ou sóbria. Ela não pode ser levada pelas coisas. Fiquei com raiva, gastei todo o dinheiro nisso aqui. Né? Fui lá no shopping lá e... Mas era o dinheiro da igreja. Não, mas eu fiquei... Não, ela tem que ser sóbria, controlada. Não posso fazer essas coisas. Né? Ela tem que ser uma mulher que saiba também manter o autocontrole. Porque o diácono vai ser muito atacado. Mas o diácono não sei o quê. A esposa tem que, olha, calma. Em casa a gente conversa, vamos orar por isso. Enfim. Ela deve ser fiel em todas as coisas. Versículo 12. O diácono, se casado, tá? Aqui os comentaristas eles abrem essa possibilidade. Se forem casados, eles podem ser solteiros também. Mas se forem casados, devem ser marido de uma só mulher. Ele não deve ter outra mulher na sua vida. Ele não deve ser polígamo, adúltero. E há uma lei de interpretação que diz também que ele não deve ser divorciado e recasado. Certo? Particularmente, não por causa desse texto, mas de outros, por ser um exemplo para a comunidade, eu creio que o diácono também não pode ser divorciado e recasado. Porque ele tem que ser um exemplo para as outras famílias. Não que uma pessoa divorciada e recasada não possa servir na igreja em várias áreas, mas não nesses ofícios de liderança. Eles podem ser auxiliares dos diáconos, mas não diáconos. E por fim, versículo 12, em 9º lugar, deve governar bem os próprios filhos e a própria casa. Então o diácono deve ser líder espiritual dos seus filhos. Se ele não é capaz de controlar, de educar os seus filhos, como é que ele vai administrar os recursos da sua casa? Como é que ele vai administrar as coisas da igreja? Né? Muito bom, vamos lá, vamos para as aplicações. 3 últimas aplicações. Em 3 minutos, eu posso dar uma em cada minuto. Queridos, aqui são aplicações diretas do meu coração para o coração de vocês. Tá? Isso aqui não está nos livros, isso aqui é identificando as necessidades da nossa igreja e para que seja motivo de oração nosso. Primeiro, precisamos eleger, é a palavra que falta, diáconos em nossa igreja. Isso aqui é óbvio, né? É a aplicação mais nítida, porque nós não temos diáconos na nossa igreja. A estrutura da nossa igreja diz, é para ter. Mas a igreja não tem. Agora, olha a implicação disso. Se os diáconos são tão importantes para a vida da igreja e para auxílio dos presbíteros e pastores, nós precisamos desesperadamente por colocar esse ofício em prática. Porque, como eu falei, se nós não temos diáconos oficiais na nossa igreja, os presbíteros estão sendo sobrecarregados e várias tarefas não estão sendo feitas. Tantos esses problemas que foram citados aí é por falta de pessoas que auxiliem nessa área. Nós precisamos eleger diáconos. Hoje, amanhã, daqui um mês, daqui um ano, não sei. Precisamos. Segunda aplicação. Então, qual o primeiro passo para termos diáconos? Precisamos orar para que Deus desperte diáconos. Só Deus pode colocar no coração de homens de Deus o desejo de se dedicarem a Ele com seus dons e talentos nessa função. Eu posso identificar um homem e falar, esse homem é diácono. Chegar nele e falar, não quero nem congregar, não quero saber, eu não quero responsabilidade. Eu vou fazer o quê? Mas eu posso dizer, pode ter certeza que eu vou orar por você. E Deus pode quebrar o teu coração e te colocar à disposição. Só Deus pode fazer isso. E por fim, terceiro, agora os homens, tá? Essa aplicação para os homens da nossa igreja. Se preparem. Precisamos nos colocar à disposição para servir como diáconos, especialmente os homens. Queridos, a igreja brasileira sofre com a falta de liderança.
E, consequentemente, toda a nossa sociedade está sofrendo com isso. E aqui na nossa igreja não é diferente. Nós estamos lidando com casos e problemas que seriam resolvidos se homens tivessem assumido suas funções lá atrás. Talvez há décadas. E não é culpa só dos homens que estão aqui, mas talvez dos seus pais. Então, se nós começarmos a cumprir o papel nosso corretamente como homens, homens, prestem atenção nisso, pastores serão abençoados, seus pastores serão abençoados porque vão poder se livrar de um trabalho que outros podem fazer. Segundo, as suas famílias serão edificadas, porque a sua família vai receber o benefício disso e outras também. E terceiro, o evangelho vai ser anunciado no nosso bairro, porque mais pessoas poderão ser alcançadas pelo ministério dos diáconos. Amém?